Fórum de São Paulo, Pacto para a Implementação do Comunismo na América Latina. Os membros do Fórum de São Paulo recebem ordens do regime dos Castro. São várias as táticas do Fórum de São Paulo para submeter toda a América Latina aos caprichos de uma elite política comunista afeita ao terrorismo, ao narcotráfico, ao criminoso revisionismo histórico e jurídico, e a farsas como o indigenismo, a teologia da libertação, o ambientalismo e as teses racistas do movimento negro. Eu não tenho nenhuma dúvida. O que acontece na Venezuela hoje, e o que está acontecendo na Colômbia, tem um selo inconfundível: Fórum de São Paulo. Muitos ouviram falar desta organização, mas poucos sabem acerca de sua real periculosidade. O Fórum de São Paulo foi criado em 1990 por Fidel Castro e Lula, com o propósito de ser um aparato unificador do comunismo em toda a América Latina. Sua intenção foi dar um novo alento ao regime comunista de Cuba após a queda do Muro de Berlim e a descida em picada da União Soviética. A ideia, em 1990, era tomar inicialmente o controle de dois países poderosos da América Latina, Brasil e Venezuela, para desde lá financiar a rendição do resto da América Latina aos pés do castrocomunismo. Sendo o Fórum de São Paulo uma organização decisiva, necessita dentro de cada país do apoio resoluto de organizações não governamentais, que são as que oferecem músculo político e que, por sua vez, são apoiadas por organizações internacionais com aparência de legalidade. São milhares e milhares destas organizações com os mais variados fins em sua superfície. Feministas, ambientalistas, coletivos de advogados, defensores de direitos humanos, homossexuais, indigenistas, ativistas de todo tipo. Junto a estas ONGs, estão os meios de comunicação que se mobilizam em massa para defender os interesses destas organizações e, portanto, do Fórum de São Paulo. Tudo isto consegue importante apoio popular, uma vez que o castrocomunismo tem um controle muito mais importante que todos os mencionados, um controle cuja existência poucos reconhecem: a ideologia. O castrocomunismo encontra-se por toda a nossa América Latina, infiltrado em universidades, colégios, grêmios de artistas e intelectuais, academias. Dali controlaram a ideologia que guia todos os seus fins perversos, implantam as premissas filosóficas do indigenismo, da etnicidade, com a ideia torcida de que o homem é definido por sua raça, por sua linha sanguínea, em vez de sê-lo pela capacidade de raciocinar. A etnicidade e o indigenismo foram utilizados para fragmentar as nações onde quer que tenham a má sorte de ter membros do Fórum de São Paulo, quer dizer, toda a América Latina. A Colômbia, por exemplo, baseou sua Constituição de 1991, idealizada e realizada pelo terrorismo do M-19 dirigida pela mão de Castro, nestas premissas excludentes, com o fim de criar zonas, regiões onde o comunismo possa atuar livremente, burlando a soberania das nações. Dali saem as zonas de reserva camponesas e os territórios autônomos das negritudes. A ideologia castrista é a confluência da esquerda e dos grupos terroristas de toda a Ibero-América. Essa ideologia é uma mistura de indigenismo, teologia da libertação e ambientalismo. Porém, todos têm em comum a defesa da Cuba castrista. Os membros do Fórum de São Paulo recebem ordem de realizar manifestações, marchas patrióticas, exercer pressão política internacional e enviar ajuda financeira ao regime dos Castro. Os que chegam a aceder a órgãos de poder em seus respectivos países, também cumprem com esta religiosa obrigação. O financiamento do Fórum de São Paulo, para o caso da Colômbia, vem do narcotráfico. Aí temos o cartel das Farc. Vejamos como começou a suceder isto. Quando desmoronou-se a União Soviética e acabou-se o financiamento da Internacional Socialista, os funcionários cubanos de Castro advertiram aos membros do Fórum de São Paulo que deviam adotar o modelo do M-19. Quer dizer, assegurar sua autogestão por meio do narcotráfico. Daí o afã de legalizar as drogas, daí o afã de legalizar os narcotraficantes das Farc, daí o afã em destruir o exército e beneficiar as zonas de reserva camponesa, corredores de mobilidade e narcotráfico destes bandidos.
Sabendo que o Partido Comunista Cubano impulsionou a fundação do Fórum de São Paulo, depois que o comunismo soviético se desintegrou, os grupelhos e ONG comunistas viram perigar sua sobrevivência financeira. Em 1990 o Partido dos Trabalhadores, PT, do Brasil faz a primeira conferência, e ali participaram 40 organizações e partidos de 13 países da Ibero-América e do Caribe. Seu fim: discutir como revisar a estratégia comunista revolucionária em meio à crise do socialismo em todo o mundo. Hoje também utilizam a mineração ilegal, com lucros astronômicos, para financiar o terrorismo e a ideologia nos países da Ibero-América. A princípio o Fórum de São Paulo era algo assim como uma frente patriótica encarregada de propor ações. Porém, em pouco tempo, Castro consolidou o Fórum como uma estrutura de comando bem centralizada, encabeçada pelos mais perigosos grupos terroristas da América Latina, com o propósito de reconstruir a caduca Internacional Socialista neste hemisfério, sob a direção de Cuba. E isto não digo eu, foi estabelecido no Congresso Intercontinental em janeiro de 1996. Antes, em 1991, se elaboraram os estatutos e elegeram-se os diretores. Vejam bem: Partido Comunista de Cuba, Partidos dos Trabalhadores, Brasil, Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, El Salvador, Movimento Bolívia Livre, Partido da Revolução Democrática do México, os Tupamaros do Uruguai. Em 1992 entraram nas direções a União Revolucionária Nacional Guatemalteca, um grupo de terroristas que seguem as ideias do Sendero Luminoso. Já em 1995 somaram-se à direção do Fórum os grupos narcoterroristas da Colômbia. FARC, ELNM, 19, aparentemente desmobilizado, o Partido Laborista de Dominica, o Partido Revolucionário Democrático do Panamá e outros. A agenda comum do terrorista Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo tem uma agenda comum para a tomada do poder. Uma agenda que Luiz Inácio Lula da Silva, tão admirado por Henrique Capriles, ajudou a desenhar. A agenda consiste em trabalhar pela soberania limitada. Em dezembro de 1992, o Manrique Svatich revelou um projeto que vinha trabalhando. Chamava-se Redefinido a Soberania, que diz que a soberania não deve ser um escudo atrás do qual os governos ou grupos armados possam se esconder. Esse projeto argumenta que a soberania deve tomar o assento de trás da ação hemisférica coletiva, no monitoramento das eleições, na resolução de conflitos, na supervisão de diálogos e acordos de paz, e na defesa dos direitos humanos, mediante a supervisão e controle da OEA, da ONU, da Cruz Vermelha, Human Rights Watch, ou qualquer outra organização supranacional. O projeto de 1992, que já está em curso, diz que as nações do hemisfério devem promover ativamente a solução negociada dos conflitos guerrilheiros que ainda existem na América Latina. Quer dizer, promove-se diálogos e acordos para suscitar a impunidade dos terroristas e os mecanismos para permitir o acesso ao poder com os terroristas, aliados e membros do Fórum de São Paulo. O modelo para conseguir isto, disseram em 1993, é o impulso de diálogos de paz mediante o qual conseguem-se enormes vitórias políticas, não conseguidas no campo da batalha armada, e o desmantelamento oculto do exército. Assim fizeram nas negociações de paz de El Salvador, onde as Nações Unidas serviram de intermediárias para a tomada do poder por parte dos narcoterroristas da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, FMLN. Isto vai acompanhado, obviamente, de outras táticas. O exercício de uma comissão da verdade que publique mentiras como se fossem verdades oficiais. Na Colômbia o M-19 pediu uma comissão da verdade que teve muito êxito, tanto que os terroristas andam soltos, impunes, exercendo cargos públicos e fazendo política, enquanto os militares que salvaram o povo da atrocidade estão presos, condenados pelo resto da vida nas masmorras. E já vimos na Colômbia o informe da Comissão da Memória Histórica, dirigida por Gonzalo Sánchez. Desmilitarização. O Fórum de São Paulo diz que as nações da Ibero-América devem redefinir a missão de suas forças armadas e reduzir violentamente os orçamentos militares. Isto, ao tempo em que deve-se reeducar os militares, introduzindo-os à ideologia marxista.
O Fórum de São Paulo disse em 1993, na declaração final de seu quarto encontro em Havana: as Forças Armadas constituem uma das ameaças mais sérias à construção desse comunismo na América Latina. Tomás Borges, sandinista e membro do Fórum de São Paulo, disse que os exércitos servem para dar golpes de Estado e para reprimir o povo, são um câncer em nossos países, não há razão para que continuem existindo. Lula da Silva, admirado profundamente por Capriles, disse em 1994: creio que já temos forças armadas suficientes no mundo, temos que diminuir o aparato militar. Legalização das drogas. O Fórum de São Paulo diz que a guerra contra as drogas é um fracasso absoluto e que, devido aos narcóticos serem um problema tão grande de combatê-lo, deve-se examinar um grau amplo de alternativas, inclusive a legalização seletiva. Já desde 1995, Evo Morales, nessa ocasião chefe da CAPC, disse que aqueles que lutam contra o narcotráfico têm uma mentalidade tacanha, e quis defender a coca é defender a dignidade da soberania nacional. Rigoberta Menchú, a estrela reluzente do comunismo indigenista, pediu então a Evo que lhe preparasse um documento que ela apresentaria ante a ONU para demonstrar que a coca é um recurso natural e cultural dos povos andinos, e para exigir uma ação urgente da ONU para defender seu cultivo e consumo. Façam-me o favor, senhores comunistas. Política econômica. O Fórum de São Paulo defende os acordos de livre comércio, os TLC, sem restrições de nenhuma ordem. Por quê? Porque eles restringem a soberania nacional. A intenção oculta destes TLC indiscriminados é limitar a eleição soberana das nações contratantes a fim de alcançar benefícios estabelecidos de comum acordo. Quer dizer, o comunismo castrista ataca no papel o livre comércio do neoliberalismo, porém compartilha totalmente seu enfoque. Apoiam o Fundo Monetário Internacional, FMI, e a entrega da soberania a organizações internacionais de política econômica. Lula da Silva, admirado por Capriles, disse que deve-se apoiar isto porque é socialismo prático, para se adaptar à realidade mundial. Navarro Wolff, do M19, diz que louva o Fundo Monetário Internacional por ter posto disciplina no manejo monetário, e isso ajuda na integração. Eu diria, disse Navarro, que essa é a parte positiva do neoliberalismo que forçou os empresários a ser mais responsáveis. Apoio ao regime de Castro. Embora pareça estranho a vocês, há funcionários norte-americanos afeitos aos Castro. Fazem lobby para adiantar negociações nos bastidores com o regime dos Castro com a finalidade de normalizar as relações com os Estados Unidos. O argumento com o qual baseiam tais pretensões é que o regime de Castro já não é uma ameaça de segurança convencional e ideológica para nenhum país vizinho, e certamente não para os Estados Unidos. Além disso, diz o informe de 1995, Cuba reduziu sua interferência nos assuntos de outras nações. Isso disseram em 1995. Perguntem hoje à Venezuela, perguntem à Colômbia. Dizem os propagandistas do FSP que os candidatos de esquerda não procuram usar a democracia como uma via para o socialismo. Perguntem à Venezuela, perguntem à Colômbia. Dizem também que Jorge Domingues, membro do Grupo Especial de Assuntos com Cuba, disse em 1993: qualquer dúvida que alguém possa ter sobre qualquer dos candidatos da esquerda do Fórum de São Paulo é pueril, eles não estão fazendo agora o que faziam antes. Navarro Wolff não está disparando em mais ninguém, não está colocando bombas por aí. O mesmo se aplica a uma variedade de outros grupos que deixaram a violência. Isso Domingues disse em 1993 e isso mesmo dizem hoje os terroristas disfarçados com terno e gravata. Os guerrilheiros de hoje são camponeses, políticos e intelectuais de dia, enquanto que na escuridão seguem ameaçando a democracia da Colômbia, Venezuela, planejando atentados, traficando coca, ordenando assassinatos seletivos, planejando emboscadas, atentando contra opositores ao regime de seus afetos. E fazem tudo cobertos com o guarda-chuva da legalidade. Então, queridos amigos, a ameaça que se encerra sobre o Brasil, já majoritariamente conquistados pela supranacional narcoterrorista chamada Fórum de São Paulo, é algo palpável e espantoso. Já caiu a Venezuela.
A Colômbia se mantém de pé, apesar do camarada Santos, cognome Santiago. Porém, não por muito tempo. Outras novas anistias e indultos já estão às portas do forno para os piores criminosos da Colômbia, para os mais apátridas e sanguinários. Já deram aos do M-19 e hoje temos os resultados. Perseguição judicial infame contra os melhores combatentes de nossas forças militares, solapamento de nossos valores, controle sobre o sistema educacional e judiciário, controle de universidades e colégios, prefeituras, governadores de estado, institutos descentralizados para usar os recursos públicos como caixa 2 do terrorismo. Também se converteram em referências morais e ideológicas, e isto aceitamos como se fosse assunto de pouca monta. Já caiu a Venezuela. E o golpe final para a Colômbia culminará com Juan Manuel Santos e seu grupo de traidores, com cúpula e tudo, ao entregar o país nas mãos dos criminosos das Farc, do mesmo modo que os do M-19, se converterão em nossos congressistas, nossos prefeitos, nossos professores, nossos líderes espirituais, nossos exemplos de virtude, decência e honestidade. Que tragédia! O que separa o destino do Brasil da terrível realidade da Venezuela é o fato de que o Fórum de São Paulo, através do Partido dos Trabalhadores, ainda não ter dominado completamente a mídia, internet, nem as forças militares e policiais do país. Senhores amigos, tomem muito cuidado com a PEC 51, que desmilitariza a PM e enfraquece as Forças Armadas, pois a partir daí esse será o último golpe na democracia. Senhores amigos, tomem muito cuidado com a PEC 51, que desmilitariza a polícia e enfraquece as Forças Armadas, pois a partir daí esse será o último golpe na democracia. Conselho de amigo: não esperem que isso aconteça e saiam às ruas em massa e peçam pelas Forças Armadas, pois somente elas podem salvar vocês do comunismo. Compartilhem.